Filmes de super-herói revolucionaram o cinema. De 2000 para cá, os filmes de super-herói têm sido uma boa experiência para as pessoas que gostam de ir ao cinema. Filmes de super-herói tomaram conta do mercado cinematográfico. Antigamente havia filmes de cavalheiros, havia filmes de corrida de carros, mas hoje só se fala de filmes de super-heróis. E eu sou o vosso boy Justin e hoje eu vos trouxe a lista dos 10 melhores filmes que, na minha opinião, são os melhores da Marvel. Ok? Mas antes da gente entrar na matéria, por favor, deixe o seu comentário, subscreva o nosso canal, ok? Falando em comentários, olha, você pode fazer o seguinte, você pode ir no nosso comentário, não é? Pode ir no nosso link de comentários e escrever "eu quero". E você coloca o tema do filme que você quer que eu fale. Então você coloca hashtag "eu quero que o Justin fale do filme X ou Y". E eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Coloque também o seu nome, ok? Ou o seu e-mail, ou o seu Facebook, que eu vou fazer a questão de fazer a matéria para o filme que você quer, ok? Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Bio. Let's go! Ok, família, como já disse no princípio desse vídeo, ok? Os 10 melhores filmes que, na minha opinião, são muito clássicos, ok? E antes de eu entrar na matéria também, eu queria dizer o seguinte, tenho aqui algumas menções honrosas, não é? Honrosas. Menções honrosas de alguns filmes da Marvel que não constam na minha lista do top 10, ok? Esses filmes são Thor 1, não é? Esses filmes são também a Spider-Man Trilogy, ou a trilogia do Spider-Man, de Tom Holland. Não do Tobey Maguire, nem do Andrew Garfield, mas do Tom Holland. Ou seja, a trilogia do Spider-Man desse universo cinematográfico da Marvel, ok? Temos também os Guardiões da Galáxia Volume 1, ok? Guardiões da Galáxia Volume 1 foi um bom filme, ok? Praticamente revolucionou porque ninguém acreditava que esse filme daria certo, né? E temos também Avengers Age of Ultron, ou Avengers A Era de Ultron. Essas são apenas algumas menções honrosas que eu trouxe para vocês. Vamos agora ao top 10. Let's go! Em 10º lugar, nós temos Avengers, ou o primeiro Vingador, né? Os Vingadores. O filme saiu em 2012 e foi um sonho. Tá vendo? Foi tipo a realização de um sonho de um verdadeiro fã dos comic books ou de filmes de super-herói. O filme Avengers mostrou que é possível fazer isso sim, né? Colocar o Thor, Iron Man, o Hulk, colocar a Viúva Negra, colocar o Hawkeye, colocar todos esses personagens famosos num único ecrã. E o filme funcionou. Joss Whedon fez um trabalho excelente e ninguém acreditava que isso daria certo. O filme tornou-se praticamente numa cultura, né? Entrou na lista do pop culture e até hoje tem sido comentado. Então, para o número 10, temos Avengers. Em 9º lugar, né, para o número 9, nós temos Shang-Chi. Ou seja, essa é a minha lista, atenção, é a minha lista, ok? Temos o Shang-Chi. Olha, esse filme teve uma das melhores coreografias de artes marciais que eu já vi no cinema, ok? E eu lembro quando esse filme foi anunciado, eu ainda disse, olha, eles não podem fazer um filme do maior lutador de artes marciais da Marvel sem trazer umas lutas bem coreografadas. E graças a Deus esse filme trouxe, ok? Simu Liu, wow, what a superstar. Esse jovem é superstar. Simu Liu interpreta muito bem o personagem principal. A Awkwafina está hilariante, a química funcionou, a comédia funcionou. Bom vilão, muito bom vilão, ok? Interpretado pelo grande, o ator lendário Tony Leung. Esse filme é super. Eu gostei e recomendo para vocês. Então, em 9º lugar, Shang-Chi. Em 8º lugar, temos Thor Ragnarok. Olha, eu estava assim a balançar entre Thor Ragnarok ou Shang-Chi. E, sendo sincero, eu gostei mais do Shang-Chi. Quer dizer, o Shang-Chi é o meu filme a solo favorito depois do Thor Ragnarok. Thor Ragnarok foi uma grande surpresa, ok? Isso foi uma forma de refrescar um personagem, ok? O Thor, como vocês sabem, é o deus do trovão, ele tem aquele poder todo, tem um martelo, e o Taika Waititi, ele encontrou uma forma de pegar nesse personagem e dizer assim, olha, que tal a gente tornar-se numa comédia, mas uma comédia nostálgica que funciona? E funcionou, ok?
Já o Thor 4, not so much, mas o Thor 3, Ragnarok, foi muito bem executado, ok? A Kate Blanchett está excelente, os personagens todos estão excelentes, o Loki, mais uma vez, roubou as cenas, ok? Então esse filme também é muito bom. Já o 4, nem tanto, mas esse filme eu recomendo e está no meu top. Bora! Em sétimo lugar, Black Panther. Olha, não é novidade para ninguém que Black Panther tornou-se um fenômeno mundial, tanto na bilheteira como na crítica. Muitos até consideram que é um filme de 5 superestrelas, ok? Esse filme praticamente mostrou que é possível sim os africanos terem um pouco mais de dignidade, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de destaque, ok? É um filme repleto de talentos, ok? A produção toda é feita por afro-americanos, ok? E grande interpretação do falecido, que Deus o tenha, do falecido Chadwick Boseman, não é? Rest in peace, ok? Ele trouxe aquela inocência, mas também aquela liderança, aquela atitude que o Black Panther necessita, ok? Esse filme quebrou todas as barreiras e saiu num ano, atenção, saiu num ano muito estratégico, porque foi no mesmo ano que saiu o filme do Spider-Man Into the Spider-Verse, ok? E também foi no mesmo ano que saiu Avengers Infinity War, mas foi um filme que teve o seu tempo, tornou-se numa cultura. E a expressão Wakanda Forever tem sido falada desde então por causa desse filme. Então, para este número, Black Panther. Número 6, temos Captain America Civil War, ou Capitão América Guerra Civil. É assim, existem coisas que você olha e fala, não sei se isso vai dar certo. Que tal a gente colocar todos os Vingadores um contra os outros, ok? É um filme que ele faz jus mesmo aos quadrinhos, ok? Mudaram isso ou aquilo, nem todos os personagens que estão nos quadrinhos estão nesse filme, mas os que estão, eles conseguiram fazer um trabalho excelente. Eu pelo menos gostei, as cenas de luta estão excelentes, ok? A dinâmica entre o Tony Stark e o Steve Rogers, né, interpretado por Robert Downey Jr. e Chris Evans, funciona muito bem. Os irmãos russos, não é à toa que eles deram a permissão de fazer o filme Vingadores, tanto o Ultimato como o Infinity War, porque eles fizeram um excelente trabalho com esses filmes, ok? Civil War é um dos melhores filmes, indiscutivelmente para mim, da Marvel. Então, para esse número, Civil War. Em quinto lugar, temos Guardiões da Galáxia Volume 3. Olha, esse filme me pegou de surpresa. Eu estava a perder esperanças com a Marvel. Acredito, eu estava a perder esperanças com a Marvel. Okay? Depois de flops como Eternos, de flops como as séries She-Hulk, flops como Doutor Estranho, flops como Homem-Formiga, eu estava realmente a perder a minha esperança com a Marvel, até que o James Gunn trouxe um dos melhores filmes da Marvel, indiscutivelmente. Para muitos, é até considerado o melhor filme da Marvel desde os Vingadores Ultimato. Para mim nem tanto, mas o filme está lá. Esse é um filme que funciona, o filme tem ação, tem comédia, ok? Tem coração. E é isso que o filme precisa, tem que ter coração, ok? Eu fiquei pasmado a ver que eu estava a me importar com um guaxinim, tá vendo? Então, é um filme que realmente toca mesmo. E é o último filme, para quem não sabe, para quem não assistiu, sugiro que vai ver. É o filme que despede esse grupo como grupo. Ou seja, os Guardiões da Galáxia ainda vão aparecer, mas já não vão aparecer como grupo, ou seja, já não vão ter um filme deles. Esse foi o último filme e é um filme que tem mesmo um lugar especial aqui no meu coração. Então, para esse top 5, Guardiões da Galáxia Volume 3. Estamos agora no top 4 e no top 4 nós temos Avengers Endgame ou Avengers Ultimato. É assim, não é fácil você pegar 23 filmes ou 22 filmes de uma franquia longa durante 10 anos, ok, e fechar em grande. E o Ultimato fechou realmente a fase 1, 2 e 3 com bang, ok? Esse filme faz jus, ou seja, é uma combinação de todos os filmes que você já viu da Marvel, desde Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, ok? E tantos outros, Thor, ok? E fez uma homenagem, é praticamente um fanservice que nunca aconteceu no cinema, ok? E a dinâmica entre todos os personagens funciona nesse filme, a viagem do tempo funcionou, tudo nesse filme funcionou, ok? Para alguns o filme arrasta-se um pouco no meio, mas não para mim. Esse filme funcionou muito bem porque não te trouxe só ação, explosões na tua cara, trouxe-te uma viagem ao tempo. Para quem acompanhou todos os filmes da Marvel sabe que vendo esse filme vai lembrar, olha, essa é a cena daquele filme, olha, essa é quando aconteceu aquele filme, uau, onde é que eu estava? Eu, pessoalmente, eu lembro que quando eu vi o Thor 2, eu estava em uma parte do mundo, não sei se estava em Angola, não lembro bem, mas eu estava numa parte do mundo, não era em Angola, eu não estava em Angola, mas eu estava numa parte e o clima era diferente e, quando vi aquele filme,
do Thor 2, que eu não gostei muito, não faz parte da minha lista, né? Mas quando vi, trouxe uma nostalgia diferente, tá sabendo? Então quando eu vi o Ultimato, e vi aquela cena, lembrei onde eu estava. Então é um filme praticamente que te leva de volta ao tempo, ok? Então o Ultimato funciona muito bem. É um filme que despede muito bem certos personagens. Estamos a falar do Capitão América, estamos a falar do Homem de Ferro, estamos a falar da Viúva Negra. Despede muito bem esses personagens e eu acho que vai ser sempre comentado ao longo dos tempos. É um filme que está mesmo lá e faz parte da cultura pop e sempre vai ficar lá, ok? Então para esse número, Ultimato. Estamos agora no top 3. Olha, esse foi muito difícil. Esse foi muito, mas muito difícil para mim. Ok? São 3 filmes e eu estava assim... Bom, para ser sincero, é o top 2. Ok? Porque o top 1 já sei. Top 1 sempre foi esse filme. Mas não vou falar agora, mas tem que aguardar até no fim do vídeo. Ok? Mas estava a falar do filme Avengers Infinity War. Foi preciso 10 anos a tentar introduzir um personagem. Foi preciso 10 anos a tentar introduzir o Thanos. Foi preciso 10 anos até a gente poder conhecer o grande e o maior vilão que a Marvel já meteu no cinema. Okay? Quanto ao Kang, eu ainda não sei. Ainda estamos a acompanhar tipo, a saga do multiverso. Né? Mas na saga infinita, o Thanos foi o grande destaque desse filme. Por exemplo, nesse filme, Vingadores Infinity War, é praticamente, tipo, os irmãos Russo numa entrevista eles disseram que esse é praticamente o filme do Thanos. Ele é o personagem principal. O filme chama-se Avengers, mas o personagem principal deste filme, a história centra-se exatamente no Thanos. Ele tem mais tempo de ecrã, teve as melhores linhas, okay? Teve as melhores cenas de ação. Esse filme praticamente revolucionou tudo. E o CGI do Thanos é até hoje... Olha, eu acho que o único que consegue bater o CGI do Thanos é do Avatar. Porque o CGI do Thanos, você esquece que você está a ver um personagem digital. Ele está tão real, mas tão real, que você até acredita que ele realmente existe. Então esse filme funcionou em tudo. Muitos no princípio reclamaram que tem muita ação, quando saiu o Ultimato, tem muita conversa, pá. O povo... geralmente o povo é muito confuso, né? Mas para mim o filme funcionou muito bem. Eu gosto muito desse filme, gosto mais do Infinity War do que do Ultimato, ok? Por isso é que ele faz parte do meu top 3. Então, para esse top, Infinity War. Alright, estamos no top 2 e no top 2 eu tenho Iron Man. É assim, esse filme foi o filme que deu início a tudo. Eu acredito que se esse filme não desse certo, hoje não teríamos o Thor, não teríamos Avatar, não teríamos, Avatar também, não teríamos Infinity War, não teríamos Ultimato, não teríamos Spider-Man, não teríamos essas incríveis produções da Marvel Studios, ok? Eu ainda lembro que quando esse filme saiu, a Marvel Studios não tinha estúdio, eles dependiam de outros estúdios, a Paramount, por exemplo, a Universal, ok? Então esse filme funcionou, ok? Foi um filme de muito risco, eles tomaram muito risco, tanto na escolha do ator, como na história do realizador. O Jon Favreau, por exemplo, que foi o realizador do Iron Man, do Homem de Ferro, em 2008, ele lutou tanto tanto para que o Robert Downey Jr. pudesse ter o seu break-up role, né? o personagem principal. Ok, e o filme funcionou de uma forma que tipo, as pessoas não acreditavam. Aquele filme foi uma surpresa, apanhou todo mundo de surpresa, numa época que os filmes de super-heróis não tinham assim um destaque, ninguém falava de super-heróis, eram mais filmes assim diferentes, eram outras franquias, né? E graças a esse filme, hoje agora temos universos, estás a ver? Tu vês agora que há muitos filmes que, tipo, se o filme foi um sucesso, eles vão basear uma história naquele universo. Tudo foi graças a esse filme. E se o Iron Man não desse certo, nós não teríamos esse universo da Marvel que nós temos hoje. E também não ia revolucionar, praticamente foi o princípio de tudo. E esse filme faz parte mesmo do meu top 10 e está no número 2. Eu amo esse filme de milhões, então Iron Man é o top 2. Alright, estamos aqui no top 1. Este para mim é o melhor filme da Marvel. É o melhor de todos os filmes da Marvel que eu já vi até hoje. Não há filme que vai superar este. Estou a falar do filme Capitão América, Soldado de Inverno, ou Capitão América The Winter Soldier, ou também Capitão América Soldado Invernal, vocês preferirem. Olha, esse filme funciona de uma forma que até hoje eu consigo ver esse filme e dizer assim, olha, eu ainda arrisco a dizer que eu gostei mais desse filme do que eu gostei do Dark Knight, de Christopher Nolan. Ainda arrisco a dizer isso. Esse filme é muito bom, ela funciona como um filme, um thriller de espionagem. Ela funciona, é como se fosse... Imagina que você vai juntar o Jason Bourne, estás a ver? Jason Bourne
como super-herói. Ele tem essa dinâmica, ele tem essa mitologia. Né? Esse filme é muito bom. Tem umas melhores perseguições de carros, né? com Samuel Jackson, né? que interpreta Nick Fury. Esse filme funciona muito bem e foi o primeiro filme entregue pelos irmãos russos. Eu tenho quase certeza que foi por causa desse filme que eles puderam ter a chance de dirigir Os Vingadores, porque eles estavam fazendo um excelentíssimo trabalho. Eles fizeram esse filme, depois fizeram Guerra Infinita, fizeram Civil War, né? Guerra Civil, e depois a Marvel falou, vocês estão fazendo um excelentíssimo trabalho, que tal vocês dirigirem Os Vingadores? E tá ali, fizeram um excelentíssimo trabalho com Infinity War e com Ultimato. Então esse filme para mim é um clássico, será sempre um clássico. Eu ainda não sei se vai ter um filme que vai bater este filme, né? Soldado Invernal funciona muito bem, bom vilão, boa história de espionagem, ok? Boa performance, ok? Em termos de ação, ele levou a fasquia, né? Levou a ação num nível muito bom. Todos os personagens estão lá, a Viúva Negra está muito bem, tipo, ela destaca-se até bem melhor nesse filme do que nos filmes que ela tem nos Vingadores. O Nick Fury tem cena dele, todo mundo aí teve tempo para brilhar. Robert Redford, tipo, trabalha muito bem. Sebastian Stan como o Soldado Invernal, né? Praticamente nesse filme ele aparece como um antagonista, não bem um vilão, mas um antagonista, ok? Então, para você que ainda não viu esse filme, eu sugiro que você vai ver. Você vai chegar um tempo que você vai esquecer que está a ver um filme de super-herói, até porque ele nem usa, ele praticamente usa a farda dele, né? Nesse caso, ou o fato, ou a capa dele, só no final do filme. Então, praticamente as cenas de luta que ele faz, toda a ação que ele faz mesmo sem a máscara e com a sua própria roupa. É um filme muito bom, não me cansa até hoje, ainda não tem ano que passa que eu não vejo esse filme, ok? Então, este para mim é o melhor filme da Marvel para mim, ok? Então, se você discorda, faz aí a tua top 10, ok? Eu quero ver nos comentários. Faça o teu top 10, ou top 5, ou top 3, sei lá. Faz o teu top 10 nos comentários, comente bastante, ok? Não concorda com a minha lista, diz porquê e vamos ter aquela interação muito bonita, ok? Contradizer alguma coisa que eu falei aqui, escreva nos comentários, ponha like, siga-nos no Facebook, na Who Talks, ok? Subscreva o nosso canal mais uma vez, mande seu apoio, mande a sua doação, para nós é muito bom e para já agradecemos. E também quero tirar esse tempo para agradecer a todos os nossos subscritores, ok? Muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem, ok? Eu sou o vosso boy Just Time, fiquem muito bem até lá, assistam bons filmes.